Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Olá a todos os participantes da Expo IBRAM. Meu nome é Eduardo Andrzejewski, sou engenheiro mecânico, sou responsável pela área de projetos de geração de energia na Tractebel Chile. Tenho 20 anos de experiência na área de geração de energia, processos térmicos, infraestrutura e complexos. Desde 2008, participo de projetos energéticos na Europa, no Oriente Médio, e desde 2013 trabalho no Chile, realizando projetos de geração, energia, eficiência, e também, atendemos projetos em Colômbia, Peru, México e bem, o tema principal aí da nossa palestra é a descarbonização, eficiência e resiliência energética na mineração, né? Então, vamos compartilhar aí com todos as nossas experiências, tendências e desafios em projetos energéticos para a indústria de mineração. Só para contextualizar um pouco a todos, a Tractebel é uma empresa do grupo ENGIE, foi fundada há 150 anos atrás, na Bélgica. As principais áreas de atuação da Tractebel serviços de engenharia e consultoria, né, na área de energia, geração, transmissão, distribuição, gás natural liquefeito, hidrogênio, geração distribuída, e a parte de água também, que é reservatórios, barragens, plantas de dessalinização e tratamento de água. Na parte de desenvolvimento urbano, trabalhamos com edificações complexas, tipo data centers, aeroportos, observatórios astronômicos, eficiência energética e estudos ambientais. A Tractebel, a nível global, nós somos como 5 mil pessoas, a nível global, e na América Latina, mais ou menos quase 600 pessoas. Mais de 85% está no Brasil e 15% do restante no México, Chile e Bolívia. Bom, qual a relação da Tractebel com a mineração na América Latina, né? No Brasil, a sede principal da Tractebel está em Belo Horizonte, dentro de um estado com bastante raízes de mineração, né? Portanto, temos projetos relacionados a energia, meio ambiente e água, principalmente, para esse setor, né? Outro ponto que une a Tractebel com a indústria de mineração são nossos projetos que nós temos aqui no Chile. No Chile, bom, o setor mineiro contribui com 50% das exportações do país. Daí 80%, 90% desse valor é exportação de cobre, né? Então, a propósito, 35%, 40% do minério de cobre extraído no mundo sai aqui do Chile, né? Então, aqui é quase impossível trabalhar em uma empresa de engenharia no Chile e não estar diretamente ou indiretamente
fornecendo serviços para a indústria de mineração. Portanto, aí a nossa proposta é compartilhar experiência, né, enfocada basicamente em resiliência, em eficiência e descarbonização, né? E por que a energia é tão importante para a mineração, né? Não é novidade que o setor mineiro aí é o setor mais demandante, um dos mais, né, demandantes em termos de consumo de energia, né? Consome mais ou menos 15% do consumo global de energia elétrica e 11% do consumo global de energia, assim, em geral, né? Incluindo combustível e outras coisas. Alguns desafios, né, e tendências no setor, então, são, basicamente, em relação à energia, são os esgotamentos de minas, né? Então, assim, à medida que as minas vão esgotando, a extração e processamento, digamos assim, e transporte se tornam ainda mais difícil, né? Tipo, então, consequentemente, vai demandar mais energia e se, digamos assim, vendo relatórios anuais, né, de intensidade energética de plantas, a gente vê realmente que, ainda que exista um esforço de eficiência energética e todo, a intensidade energética, ou seja, a energia por tonelada de minério extraído não vem diminuindo nessa proporção, né? Então, quanto a outro desafio que tem tendência também é a volatilidade nos preços de energia, né? 15%, 40% do custo de operação está relacionado, digamos assim, à energia e combustível, né? Então, com a energia, com a energia renovável ainda se gera um pouco mais de, digamos assim, de oscilação nos preços, inverno, verão, dia, noite, né? Tem também os aspectos ambientais, né? 4 a 7% das emissões globais de efeito estufa vem do setor de mineração e também a atenção, digamos assim, aos aspectos sociais e políticos, né? Stakeholders vêm pressionando mais e mais a indústria a se mobilizar para buscar a sustentabilidade no setor, governos incentivando cobranças de impostos sobre emissões, certificações verdes, etc. Então, e além do mais, a eletricidade pode virar um gargalo, digamos assim, no setor de mineração, com, digamos assim, a eletrificação dos processos, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre esse ponto. Bom, até 5, 6 anos atrás, a tendência era, digamos, construir uma hidrelétrica, em termos, digamos assim, geração de energia renovável, né? Construir uma hidrelétrica em parceria com uma empresa de geração e poder comprar energia hidrelétrica, né? Hoje em dia, a tendência vai aí também em torno, com a parada, digamos assim, das construções de plantas de hidro, atualmente. Então, a tendência agora é novos contratos de energia no mercado livre com empresas de geração eólica, solar, ou investir em parcerias no desenvolvimento de projetos de geração renovável, né? Bom, apesar da geração de energia elétrica renovável ser adotada aí na mineração de maneira, assim, bem mais expressiva comparado com outros países, o consumo de diesel para processos de extração, transporte, ainda é bastante relevante, né? Representa aí 25%, 35% do consumo de energia, né, de um processo assim, na indústria. Então, a redução de emissões nesse setor vem focada aí por meio de eficiência energética e de eletrificação de frotas, processos e adoção de mais energia renovável. Então, iniciando um pouco pela descarbonização, né? No caso de projetos iniciados aqui no Chile, em geral, o consumo energético de uma mina, mais processamento de cobre, por exemplo, tem um 50% de consumo através de combustível, diesel, né, e 50% de consumo por meio de consumos elétricos, né. Pode variar um pouco dependendo do processamento do material, pureza, etc. No Brasil, o consumo de diesel é na ordem de 25%, 30%, aparentemente, do total de energia. Então, aí algumas alternativas viáveis, nesse caso, para a descompressão do processo, vem um pouco na área de gás natural liquefeito, biocombustíveis, e eletrificação de processos, né? Bom,
Gás natural liquefeito, armazenado a menos 160 graus Celsius, né, na sua forma, digamos assim, líquida, criogênica, ele pode reduzir em 600 vezes o volume comparado com o gás em condições ambientais, né. No Brasil, com o crescimento do uso do gás natural liquado, se estima uma redução de custos por excedentes futuros. Então, digamos assim, vale a pena estar estudando também essas alternativas. E até queria mostrar no slide que temos aqui na tela, a primeira foto é de uma estação de carga de gás natural liquefeito, que a gente, digamos assim, traz um tanque de 180 mil metros cúbicos de gás natural liquado, carrega caminhões e dos caminhões leva à mineração, né? Na mineração se regasifica e se utiliza em processos, né, térmicos e em geral. A gente meio que considera isso como um gasoduto virtual, né? Então, junto, digamos assim, a indústria também, a que fabrica, fornece cal para mineração, indústria de cimentos, tal, também se desenvolvem projetos de engenharia para a conversão de fornos também, de petróleo para queima, digamos assim, de fornos diesel, petróleo pesado, convertindo isso para queima de gás mesclado com hidrogênio, né? Então, tem outros projetos também que podem ser dados aí, assim, no sentido da descarbonização, né, da mineração. E tem outros projetos também que contribuem aí, que é, digamos assim, a produção de amoníaco verde, né? Por exemplo, a gente está junto com a Enaex, aqui com a Indy, estamos com um projeto que se chama HyEx, contribui com, digamos, uma planta de geração de energia solar, de um pouco mais de 2 gigawatts de energia, para a produção de hidrogênio, e esse hidrogênio é transportado por 180 km de tubulação subterrânea até uma planta de eletrólise, e uma planta, digamos assim, que está na Enaex, e a partir, digamos assim, do hidrogênio que se produz aí, se produz amoníaco, né, e de amoníaco é utilizado também como componente para a fabricação de nitrato de amônia, por exemplo, né. O nitrato de amônia se utiliza muito para fertilizantes e explosivos também na área de mineração. Bom, eletrificação de frotas, existem várias ações e projetos, pilotos para conversão de caminhões de tração de diesel, né, para outras fontes. Entre as alternativas aí mais avaliadas está a reconversão de caminhões, por exemplo, tratores a hidrogênio, né, gás natural liquado, baterias mesmo, né, e também usando catenárias, né, que seriam essas conexões, digamos assim, direto com cabo elétrico, né, aos equipamentos. Aqui no Brasil, dado baixo custo da energia solar e eólica, digamos assim, se poderia avaliar também algumas alternativas de hidrogênio, bateria, enfim, na redução de emissões com soluções de hidrogênio, né, ou elétrica, podemos ter quase 100%, né, de redução, digamos assim, de emissões, né, e uma eletrificação quase, digamos assim, considerar como 100%, e no caso também a utilização de hidrogênio, aí normalmente é através de células de combustível, né, alimentadas por hidrogênio, e o hidrogênio que utilizaria seria o hidrogênio chamado hidrogênio verde, né, que é obtido através da eletrólise de água, e fonte de energia renovável, né? A produção de hidrogênio pode ser diretamente in situ, né, ou a partir de energia elétrica por fontes renováveis. Bom, o custo do hidrogênio ainda é alto, né, algo como 25, 40 dólares por milhão de BTU, comparado com o gás, que no mercado nacional pode custar 4, 5 vezes menos, inclusive, o gás natural. Porém, existe uma tendência de baixa, né, com a massificação da geração solar e eólica, e custos, né, de CAPEX, né, de investimento, né, de eletrolisadores, pilhas de combustível. Então, vantagem do hidrogênio aí, referente, digamos assim, a bateria, pode ser, digamos assim, menos peso, não existe tanto tempo morto durante a recarga,
Já, digamos assim, já que o tempo de carga, né, de ciclo é em questão de minutos, né, a carga de hidrogênio, e o peso das baterias também versus, digamos assim, o peso do gás, né, uma tonelada de bateria a mais é uma tonelada de minério que poderia deixar de ser carregado. Né. Em aplicações leves, tipo veículos leves, um carro a bateria não pode possuir algumas vantagens devido à simplicidade, porém, em caso de aplicações pesadas, caminhões, tratores, ferryboats, trens, onde você pode instalar uma estação de carga e esse veículo recorre um caminho em ciclos, né, retornando sempre ao mesmo lugar, o hidrogênio pode ser uma alternativa competitiva. Mas lembrando que o céu de hidrogênio é muito sensível ao custo da energia que está sendo utilizada para obter o hidrogênio. Né? Então, por isso é importante, também para garantir a neutralidade de hidrogênio, é necessário que venha de uma fonte de renovável de energia e barata. Né? Um ponto interessante aí também do hidrogênio é a possibilidade de produzir no local, né? Caso exista disponibilidade de energia barata e renovável, afim, água, energia, hidrogênio mais oxigênio. Caso a mina esteja em áreas remotas, ser combustível produzido e disponível no local também pode trazer algumas vantagens em termos de resiliência, sistema elétrico e pode ser utilizado em geradores de energia, processos, transporte. E, então, assim, isso é um pouco a questão, digamos assim, da descarbonização, né? Comentando um pouco sobre puramente a eletrificação do processo, né? A gente tem trabalhos bem recorrentes em relação à substituição de caldeiras de combustão, né, por bombas de calor, quando requer baixas entalpias, né, processos térmicos. Aqui no Chile, a gente está finalizando um projeto de montagem de um sistema de hidrogênio também, para alimentar empilhadeiras, né. Nesse caso, a gente tem um eletrolisador alimentado por painéis solares, por exemplo, com um cliente, e são 100 kW, mais ou menos, de potência instalada, e um tanque de armazenamento e uma estação de carga de hidrogênio para as empilhadeiras, né, que utilizam pilha de combustível, e a geração excedente, a gente tem uma outra pilha de combustível que, com excedente de energia, digamos assim, que você pode despachar isso à rede elétrica, né. Então, o projeto está em fase de comissionamento, deveria entrar em operação aí início de 2021. Bom, comentando um pouco sobre processos de energia limpa, né, renovável. Só mudar o slide aqui. É importante ressaltar alguns projetos de geração fotovoltaica, né, flutuantes, né, digamos assim, geração fotovoltaica normalmente está, digamos assim, em reservatórios de água, né, também a vantagem aí que pode reduzir também a evaporação excessiva de água nos reservatórios, né, quando os mesmos são utilizados para fornecimento de água para mineração. E também projetos com, assim, de caráter mais diferenciado, aqui no Chile também permite um sistema fotovoltaico em barragens de rejeito, por exemplo, bacias de casal que já estão secas, né, secas, drenadas, e aí, nesse caso, a vantagem caso foi uma relativa, digamos assim, você pode usar extensas áreas, por exemplo, planas já, né, para instalação de parques solares. Né. Desafios aí no setor, né, diria que primeiro, isso ocorre muito recorrente em trabalhos aqui, que muitos clientes buscam implementar energia renovável, mas antes de querer, digamos assim, otimizar um pouco consumos de energia, né, na planta, digamos assim, buscar uma otimização de consumos internos. Então, isso é algo que a gente recomenda que primeiro é melhor otimizar processos, otimizar eficiência, aumentar a eficiência e depois, digamos assim, partir para um projeto de autogeração ou geração de energia renovável, né? Justamente para evitar sobredimensionamento, né, de potência instalada. Bom, né, aproveitando nesse caso, já entrando um pouco em eficiência energética, né,
A mensagem aqui que a gente queria dar aos envolvidos seria, por exemplo, antes de estar, digamos assim, investindo em energia, em geração, investir antes em eficiência energética. E, obviamente, é mais barato economizar 1 kW que produzir 1 kW de energia renovável, né? Então, outra questão assim, em relação à eficiência energética é fazer o mesmo, né, porém com menos energia e produzir mais também com a mesma energia, né? Então, em auditorias de eficiência energética aqui executadas no setor mineiro, metalurgia, em geral a gente identifica e quantifica mais ou menos 6, 8 medidas de eficiência energética, mais ou menos, né, por áreas de processo, né, e com relevantes retornos de investimento, né. Recuperação de calor em transformadores, retificadores, por exemplo, recuperação de energia em tanques de água, onde estão em diferentes níveis de água, aí podemos também definir prioridade de uso de água por tanque, minimizando custos de bombeamento, né, de água. E também a parte assim, de acampamentos de mina, né, digamos assim, instalações de mineiras também, a climatização, calefação, no caso aqui do Chile, né, no Brasil seria mais climatização fria, também a gente consegue retornos de 30%, 40% aí em algumas auditorias. E em caminhões mineiros também, digamos assim, mesmo medidas desde manter, digamos assim, corretamente inflamento de pneus, que são medidas super diretas, assim, fáceis de implementar, até recuperação de energia em descida, seleção correta, né, de equipamentos, né, através de modelos, né, para que a gente, modelos matemáticos, para que possa ter relação caçamba, trator, caminhão, digamos assim, a mais adequada, otimizando processos, ciclos, né. E também, digamos assim, como metodologia também que utilizamos muito para melhor eficiência energética, buscar, né, melhores eficiência energética, é através de extração massiva e processamento de dados, né, tipo, literalmente a gente usa e abusa da ciência de dados, né, estatística basicamente, então, e aí a gente observa muito, assim, em relação a essa área, assim, de análise de processos e dados, que muitas vezes operadores de plantas, pessoal de operação, não têm acesso, eles têm mais acesso a interfaces gráficas, né, de sistemas SCADA, DCS, mas muitas vezes não tem acesso aos dados brutos, né, digamos, os dados que estão, às vezes, atrás, diga-se, desses gráficos. Então, e também a gente vê outros desafios, né, nesses tipos de trabalhos de eficiência energética, digamos assim, o problema de excesso de informações, né, que hoje em dia com digitalização de processos, com a indústria 4.0, massificação, né, de IoTs, coleta de dados muito mais barata. Então, digamos assim, trabalhar com muita informação também é um desafio, né, em geral. E, digamos assim, dificuldade de gerenciamento e extração de dados por parte, digamos assim, dos operadores, né, para que possam, digamos assim, trabalhar isso. Então, a gente aqui trabalha com ferramentas semi-automatizadas para fazer extração, análise e geração de queries adequadas para poder buscar informações relevantes para tomas de decisões, assim. E, com isso, identificando variáveis relevantes de forma semi-automatizada, usando estatística descritiva, inferencial também. Aí a gente pode, assim, ter bastante êxito e ter alguns, digamos assim, inclusive alguns casos, assim, que foi obtido 100 a 300 dólares, assim, em identificação de portadores de melhora em processos de fundição, plantas de ácido, plantas de oxigênio, torres de resfriamento, enfim. E, bom, qualquer projeto, qualquer processo, você pode evaluar aí no ponto de vista de operação, tempos mortos, ciclos de trabalho,
modos de operação, capacidades de carga, né? E, vamos dizer, mesmo em termos de eficiência, se análise de dados em relação à eficiência de trabalho entre turnos de trabalho, né, em plantas de mineração. Então, aí, com isso, a gente pode, assim, buscar pontos ideais de operação e também trabalhando, assim, com modelos metalúrgico, energético, consumos, né, modelo operacional, mecânico, análise de falha, confiabilidade, modelos de custo. Então, isso digamos assim, é o que, em geral, a gente tem tido bastante atividades relacionadas à eficiência energética na mineração, né, propriamente. Outro ponto que, por fim, a gente queria comentar também é a questão da resiliência, né, resiliência energética, basicamente, né. Eu sei que hoje em dia muitas vezes estão falando em resiliência por questão da pandemia e tal, mas aqui seria puramente resiliência energética, né, da indústria de mineração, né. Então, nesse caso, assim, a eletrificação massiva de processos, né, hoje em dia, torna o suprimento de energia chave para a operação, né. Portanto, e outro também, o suprimento de eletricidade para a operação de uma mina futuramente vai ser o ponto crítico, né? Então, pensar no suprimento de eletricidade somente do ponto de vista de confiabilidade não é mais suficiente, né, uma vez que eventos de baixa probabilidade e alto impacto, né, podem levar também enormes perdas financeiras, né? Então, portanto, é importante planejar o suprimento de energia sob o ponto de vista de resiliência, né? A incorporação de produção de energias renováveis, né, in situ, e a eletrificação massiva de processo vai gerar, digamos assim, grandes desafios, né, um grid de energia. O primeiro deles é a complexidade que se cria nos grids, né, nas redes de energia, né? E aí se cria um fenômeno também conhecido como a fragilidade da complexidade, né? Ou seja, a energia elétrica pode se tornar um gargalo, né, na mineração. E por quê? Sistemas complexos geram mais ponto de vulnerabilidade, mais coisas podem dar errado, e irradiar, digamos assim, a falha no efeito dominó, né? Então, além do mais, tipo, eventos naturais como tempestades, inundações, secas, cada vez mais extremos, né? A gente vê que é necessário garantir continuidade das operações mesmo frente a essas condições. Então, aqui no Chile, por exemplo, é um tema muito comum, né, questão, digamos assim, de resiliência, devido à exposição que o país aqui tem, digamos assim, frente a tsunamis, terremotos, aluviões, né? Isso cria particularidades interessantes para projetos de infraestrutura e energia, né? E infraestruturas críticas, por exemplo, aeroportos, hospitais, data centers, centros militares, enfim, a gente tem projetos nucleares também, né, na Europa. Mesmo, digamos assim, isso normalmente questão da resiliência muito abordada nessas infraestruturas críticas, mas também, digamos assim, eu acho que é relevante e importantíssimo considerar, digamos assim, esses conceitos, né, na questão, digamos, da mineração, né. Bom, aí com isso, para isso a gente considera quatro questões aí, né. Uma é a antecipação, depois tem a resistência, né, adaptação e recuperação, né, de um sistema elétrico, de um grid, de uma operação. Capacidade de antecipação, né, aí está relacionado assim à preparação e planificação frente a eventos críticos, né. Então, estudos elétricos, por exemplo, proteção, estudos de proteção, estudos de estabilidade elétrica, estudos de fluxo de potência, né. Isso ajuda, digamos assim, a se antecipar, né, a
é um problema. Capacitação, né, implementação de medidas e protocolos de resposta, né, por parte da operação, automatização de processos para atuar frente a falhas, né, sem necessidade aí de intervenção humana, né, por exemplo, isolar um grid de energia, né, pequeno, ressincronizar ele novamente na rede, uma vez que uma contingência elétrica, digamos assim, se restabelece, né, então, como poder atuar, digamos assim, de maneira automatizada e sem necessitar intervenções de pessoas. Critérios de redundância de equipamentos críticos, por exemplo, né, simulações matemáticas, análises RASID, RASOP, análise de risco, né, também isso tudo ajuda nessa questão que estamos comentando de capacidade de antecipação, né, a um problema. Na questão de capacidade de resistência ao evento, né, aí está relacionado também a manter sua operação frente, digamos assim, uma ação de perigo, né, ou grande contingência, né, um desastre natural, né. Então aí a gente está comentando um pouco também relacionado à robustez, né, do seu sistema, do seu grid de energia, ou mesmo, digamos assim, todo, né, o complexo de geração de energia. Capacidade de adaptação, né, frente a uma grande contingência, né, então, por exemplo, capacidade de operar, tomar decisões, isolar uma falha, né, para poder evitar efeito cascata, responder, administrar, né, como administrar essas redes elétricas, balancear geração com a demanda, né, então, quando há um corte, seja de alimentação de energia ou de um cliente grande, por exemplo, né, como poder isolar essa falha, como poder, digamos assim, cortar cartas críticas a fim de preservar, por exemplo, baterias, né, em caso de sistemas UPS, sistema de combustível, como otimizar combustível de geradores, né, em frente, digamos assim, uma contingência. E aí também o que chamamos de demand response, né, que na verdade, como permitir que as cargas consumidoras, entre aspas, conversem, né, com as cargas de geração, de forma que vai responder com redução de carga, ou desligamento automático, por exemplo, de um processo, para poder auxiliar o grid, o sistema energético a se restabelecer por completo, né. Aqui também a gente chama, às vezes, de plano de recuperação de falhas. E, por fim, né, daí tem a questão de, digamos, qual é a velocidade de recuperação do teu sistema, né? Quanto tempo vai tardar o seu sistema, digamos, em recuperar-se em função de um nível determinado de dano, né? Daí comentamos um pouco sobre tempos de toma de carga, né, em plantas térmicas, ressincronização de geradores e grids ilhados, né, rebalanceamento de plantas de geração, buscando, por exemplo, custo de geração ótimo, né, porque normalmente quando, em caso de uma contingência, normalmente está operando todos de geração diesel, né, que normalmente é a fonte de geração mais cara. Então, como fazer toda essa reconversão e poder ter todas essas máquinas apagadas, né, a desligar, até que tenha toda a geração renovável mais barata em operação, toda essa questão, digamos assim, está recuperando, digamos assim, esse processo também é importante com relação, digamos assim, à velocidade de recuperação, né? Os conceitos, bom, aqui são comentados aqui sobre resiliência, são muito comuns em infraestruturas críticas, né? Data centers, instalações militares, projetos nucleares, porém, obviamente, podem e devem ser abordados em projetos também de mineração, né? Dado tipo o custo da mão de obra, o custo de hora parada, né, frente a uma falha no sistema de energia, ou mesmo custo, digamos assim, de processos produtivos críticos, né? E eu acho que mais ou menos seria isso o que a gente queria comentar. Questão de resiliência, normalmente a gente realiza através de estudos, né? Bom, primeiro com isso também, tipo,
acho que a gente termina a nossa apresentação, né? Então, tendo uma rápida abordagem, né, relacionada a toda a parte relacionada à energia dentro da mineração, né? Caso vocês tenham dúvidas ou mesmo questões, né, a gente vai estar disponível aqui para poder comentar ou poder auxiliar alguma coisa. Caso necessitem contactar-nos também, né, eu estou no Chile, tenho nossos contatos aqui no Chile, porém no Brasil, o departamento que atende, digamos assim, projetos de mineração, né, na comercial em Belo Horizonte, também, digamos assim, vai estar super disponível para poder atender vocês, receber vocês e podermos estudar projetos aí junto a clientes interessados, né? Obrigado a todos aí, uma boa tarde e passe muito bem aí. Um abraço.